e da qualidade e o fator mínimo das igrejas locais. E, antes de iniciarmos, quero convidar o pastor Cícero, que é o nosso anfitrião. Essa programação inicia os eventos de aniversário de 122 anos da ICEB. E nós temos o privilégio de receber o pastor Werner. À noite ele estará juntamente com sua esposa. E, com certeza, ele vai edificar muito os nossos corações. Eu vou ter deixado que ele mesmo faça suas apresentações formais, porque senão posso omitir alguma informação importante. E desde já quero agradecer a todos que aceitaram o convite e o desafio de estarem aqui e também no período da noite. Ok. Sejam bem-vindos, Deus abençoe, nos abençoe aqui nessa programação. Vamos orar pelo pastor. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, pelo tempo que o Senhor vai nos proporcionar aqui. Sabemos que o Senhor já preparou isso para nós, inclusive o nosso coração para ouvir. Que a gente aproveite bem, que o pastor Werner seja instrumento do Senhor para falar sobre esse tema que tanto tem nos interessado, e esperamos que a gente esteja sensível à voz do Senhor. É assim que nós oramos e é em Teu nome que pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma alegria, uma honra poder estar com vocês para esse tempo tão especial de celebração de mais um aniversário da denominação, da igreja, e eu poder participar da festa, né? Porque é festa e é bom participar de festa. Então, eu me alegro em participar de festa, e para mim isso está sendo uma festa, estar com vocês aí nesse dia especial de celebração dos 122 anos da Cristã Evangélica aqui no Brasil, né? E então, estar aí com vocês. Minha esposa vem depois também para estar com a gente à noite, e amanhã também em algumas igrejas, então é um tempo muito especial. Inicialmente o contato foi feito para ser um seminário do DNI, que daí ele é um pouco mais extenso, certo? Aí pega sábado o dia inteiro, vai até domingo do meio-dia. Então imagina agora eu tenho um workshop com vocês, com todo esse conteúdo, como é que nós vamos fazer esse negócio, né? Mas, claro, eu quero sentir com vocês quais são as expectativas, e a gente pode trabalhar com perguntas e respostas. Eu sei que vários de vocês já têm conhecimento, pelo menos por alto, da proposta, né, do DNI, do programa, e também no seminário, acho que é dado uma cadeira no curso sobre isso. Me alegro muito por isso, então isso é muito especial. Então a ideia, hoje, um tema mais específico, que são as 8 marcas de qualidade e o fator mínimo, então como ligar isso. Mas é claro que eu preciso fazer uma introdução para a gente estar na mesma página, e a partir dali, então, a gente conversar sobre isso e, claro, ouvir de vocês né, perguntas, expectativas que vocês têm nessa área. Então, esse é o propósito do desenvolvimento natural da igreja, é estar presente nas igrejas para fortalecer essa visão de um crescimento saudável. Essa é minha esposa, o nome dela é Gisela, né? Se escreve Gisela, né? Mas é Gisela. E eu, então, sou consultor. Eu informei que era o consultor e colocaram que eu sou diretor, então eu fui promovido nesse interim, né? Mas já falei com o meu chefe, está tudo certo. Na realidade, é um programa no Brasil da editora evangélica Esperança, que edita todos os materiais e que tem toda a comunicação com a sede na Alemanha para DNI Internacional. Minha formação é em teologia, tenho a formação também em ciências contábeis, mas isso ficou para trás. E eu sou pastor na Igreja Evangélica Livre de Blumenau, isso já são 34 anos. Essa é a minha família, tenho uma alegria muito grande ter uma família que está com a gente, está junto, né? Então, do lado da minha esposa, minha filha, depois meu genro, meu outro filho, minha filha, meus 2 netos, então sou agraciado por Deus. Aqui tem um vídeo institucional e que é aquele motivacional, o som pega, né, mega power, é muito legal, só que não deu certo o som aqui,
Então, vocês já viram o vídeo passar 10 vezes, né? Então, a gente pula essa parte do vídeo, que era uma celebração dos 20 anos do DNI. E o conteúdo, então, do seminário é mais ou menos essa estrutura, bases, os princípios de crescimento, que são as 8 marcas, e como começar a aplicar, e aí entra o fator mínimo que a gente quer abordar hoje sem falta, né? Então, primeiro, dar uma passada rápida sobre propósito e definição do DNI, e o que é o desenvolvimento natural da igreja, que é uma abordagem com base em princípios bíblicos, também encontrados na natureza. Então, essa conciliação desses elementos. E isso traz um ganho muito grande na abordagem e é muito, muito especial. Nós sabemos que o Novo Testamento ensina claramente sobre a igreja, comparando a igreja com a natureza. Então nós temos os 4 tipos de solo em que Jesus compara o reino de Deus ao semeador. Então temos essa ilustração muito clara. Nós temos sempre de novo a árvore e seus frutos. Uma boa árvore dá bons frutos e assim por diante. Então tem essa ênfase muito clara de Jesus. O Novo Testamento ele aborda as questões da lei da semeadura e da colheita, então isso tem tudo a ver com princípios da natureza. Enfim, então tudo isso tem a ver com o segredo da vida do potencial de vida que Deus colocou na natureza, e por conseguinte entendemos também que colocou isso na vida da igreja como um organismo vivo que a igreja é. E aí podemos aprender muito com a natureza nesse sentido. Mas talvez o texto mais rico que fala sobre essa abordagem, e esse então só quero passar com vocês a título de introdução, é Marcos 4, 26 a 29. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia pode, mas o texto já está ali. E esse texto então eu acho fundamental, ele é base para a aplicação da abordagem do desenvolvimento natural da igreja. E diz a palavra, ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então aqui nós temos claramente um princípio da natureza aplicado ao reino de Deus e por conseguinte também aplicada à vida da igreja. O que chama atenção é que o homem lança a semente, então tem a ação humana. Quando a gente fala do desenvolvimento natural da igreja, a gente não está falando daquele crescimento selvagem que acontece. Lá no sul tem muito pé de goiaba, não sei se aqui também tem goiabeira, mas ela cresce assim, a torto e direito, né? Tudo que é canto tem pé de goiaba, ela cresce. Então é um crescimento selvagem. Os passarinhos fizeram o trabalho, né? E espalhou semente para tudo que é lugar e vem. Mas aqui nós temos o homem lança a semente. Então a proposta do desenvolvimento natural da igreja é que existe essa participação, né? Nós somos agentes nesse processo e temos um papel importante, né? E depois, claro, a semente germina e cresce. E aí coloca a ênfase no poder de crescimento que Deus colocou na natureza. A semente, uma semente tão pequenininha, tão minúscula, tem todo o potencial dentro dela para gerar aquele crescimento, e é isso que acontece. O versículo 28, então, tem uma palavra que é a chave no desenvolvimento natural da igreja, que é a terra por si mesma, a terra por si só. Ela mesma, a partir da própria terra, a semente germina, né, e vai desenvolvendo. Então, esse princípio do por si só é fundamental no desenvolvimento natural da igreja. É deixar aquele potencial dado por Deus acontecer, né, e ver isso se desenvolver. A palavra original ali no grego é automateis, vem de automático, é algo que já foi instalado, que agora é só deixar acontecer. Acontece automaticamente, por si só. Então, esse é um princípio fundamental.
E aí depois nós temos o resultado, né? Vem o talo, a espiga, e depois o grão na espiga. E quando o grão está maduro, vem a colheita. Então, o objetivo é chegar onde? Em maturidade. Maturidade. Crescimento saudável que gera maturidade. Vocês conhecem, eu conheço, nós conhecemos crescimento de igreja, assim, abismado, de ficar abismado, de rápido e tal. Mas quando a gente vai ver maturidade, a gente não encontra. Não encontra. Então não é só ter número, crescer, desenvolver, fazer um monte da UE. O objetivo é isso aqui, é quando tiver maturidade. E o DNI então se preocupa muito nessa questão da maturidade. A questão é realmente liberação dos processos automáticos, como falei, de Deus, de crescimento com os quais Deus edifica a sua igreja. Então esse é o caminho que a gente quer encarar. Agora, vamos falar da abordagem do desenvolvimento natural da igreja, do DNI, e aí a gente pode pensar, tá, é mais uma abordagem, é mais um modelo. E o questionamento que nós precisamos fazer é se nós precisamos de modelos ou se nós precisamos de princípios, certo? E existe uma diferença muito grande entre modelos e princípios que a gente pode aplicar. E por isso, então, isso precisa ficar muito claro. Modelos, eles são baseados em imitação, certo? Existe uma determinada igreja, a igreja A, que deu tudo muito certo, funcionou muito bem, e estabelece-se uma relação do que estão fazendo, do que os levou a fazer, e assim por diante. E aí pega isso como um modelo que vai ser replicado em outra igreja, para daí funcionar também da mesma forma. Em si, é a abordagem mais fácil, porque você ganha tudo pronto, certo? Vem desde como organizar ministérios, grupos pequenos na igreja, como se faz a multiplicação, como se faz o crescimento, como se organiza eventos. Isso chega a riqueza de detalhes tal que vem o texto da mensagem para você pregar. Então, depende do modelo, tem para tudo, certo? Então, parece fácil porque vem tudo pronto. Mas, na verdade, ninguém consegue reproduzir um modelo com sucesso, porque uma realidade sempre vai ser diferente da outra. E o modelo que se desenvolveu num determinado contexto, ele não encontra o mesmo contexto para ser replicado. Isso, então, claro, causa frustração. Quinta-feira, anteontem, um pastor lá de Blumenau, ele queria muito conversar comigo e tal, então marquei um tempo com ele, já com a cabeça em viagem, mas digo, não, tem que ter um tempo para ele. E ele vem dessa frustração, de aplicar modelos. E diz ele, quando eu parei com tudo isso, comecei a estudar a Bíblia de verdade, e vi que igreja é outra coisa, meu ministério pastoral começou. Há 3 anos, ele falou. Os 15 anos antes foi perda de tempo. Então, cuidado com modelos. Existe uma ênfase doentia em super igrejas, em mega igrejas, igrejas que apresentam resultados extraordinários. E isso fascina, isso chama atenção. Mas, na verdade, a gente precisa entender, são modelos ou são princípios? Tem igrejas dessas que estão crescendo bastante, e glória a Deus por isso, que a gente encontra princípios muito claros. Mas quando é apenas uma questão de replicar modelo, eu temo que isso pode dar errado. E essa ênfase nessas super igrejas. Comparando, na verdade, crescimento, no livro Plantação Global de Igrejas, de Gene Wilson e Greg Ott, eles mostram que a plantação de igrejas, ela impacta muito mais do que esse crescimento numérico que se tem por aí. Então ele apresenta isso no seu livro Plantação Global de Igrejas, e esse gráfico de uma igreja que tinha lá seus 200 membros, e depois ela decide por instalar uma primeira filha, né? Então ela estava lá já perto dos 300, daí ela entrega, está lá com os 200, daí ela entrega
tantas pessoas. A gente vê o gráfico ali descendo um pouquinho ali no momento da plantação, ali no início. Depois essa igreja filha, ela faz um novo projeto de plantação, no gráfico dela também desce, mas daí começa a subir uma nova linha. Aí a segunda filha faz um projeto de plantação, vai descer de novo, porque entrega pessoas para essa plantação. E aí a gente vai vendo que uma igreja, né, que é um quadro de 12 anos, 10 anos, né, que partiu lá de 200, ela foi para 700, claro, somando as 5 igrejas. Então existe uma multiplicação e o crescimento acontece também por plantação de igrejas, e não tão somente através de grandes igrejas. A questão, então, é analisar princípios. O desenvolvimento natural da igreja faz exatamente isso. E o tema de hoje é as 8 marcas de qualidade. Na verdade, são 8 princípios de crescimento de igreja, que a gente quer, então, rapidamente olhar. Então, princípios, eles são estudados, não de um modelo, mas são estudados de uma forma mais ampla. Onde é que tem igreja que cresce? Ah, tá. O que eles estão aplicando? Ah, eles estão aplicando esse princípio, esses. Ah, então a gente vai vendo que igrejas que crescem têm esse princípio, tem esse. E vai juntando isso, e que foi, na verdade, o que o Christian Schwartz, do Desenvolvimento Natural, fez. Ele foi atrás de igrejas que crescem, com maturidade, com sustentação, sustentabilidade, e fez uma pesquisa para ver o que faz essas igrejas crescerem. E aí ele encontrou, repetido nessas igrejas, esses princípios que ele aborda, então. Então, os princípios se aplicam universalmente, porque eles são captados de lugares muito diferentes uns dos outros. Eles são provados, porque você pode avaliar se esse princípio funciona ou não funciona. Princípio foca no que é essencial e não no que é periférico. Ah, não, multiplica um grupo pequeno com 10, 12, 15... Isso é secundário, né? Concentra naquilo que é princípio, né? E os princípios são individualizados, eles podem ser aplicados a cada situação especificamente. Então, é nesse sentido, o DNI se propõe a ser uma abordagem com base em princípios. A questão-chave, então, é como nós podemos liberar o potencial que Deus colocou dentro de cada igreja. Gente, é uma forma muito direta, muito resumida, para a gente ver que Deus colocou um potencial de crescimento em cada igreja. A igreja é um organismo vivo. Assim como na natureza, os organismos vivos, eles têm um potencial de crescimento, nós cremos e sabemos até pela literatura do Novo Testamento, que a igreja tem essa força dentro de si, dada por Deus para que ela cresça. E aí, então, foi feito um trabalho de pesquisa, e 1000 igrejas foram pesquisadas em 32 países diferentes, nos 5 continentes, para saber o que nessas igrejas que estavam em crescimento, em desenvolvimento legal, e o que então faz com que essas igrejas cresçam. Então foram feitas pesquisas com inúmeros questionários, com muitas perguntas, e tudo isso então foi usado como base para chegar nesses princípios apresentados pelo desenvolvimento natural da igreja, né? Então nós temos aí essa pesquisa feita. Esse trabalho de pesquisa continua até hoje, e hoje, né, tantos anos depois, são já mais de 20 anos, são quase 30 anos já de trabalho. Em 2006 vai dar 30 anos do lançamento do desenvolvimento natural através do primeiro livro. E aí hoje tem mais de 90.000 igrejas pesquisadas. Então 90.000 igrejas já fizeram o que o DNI chama de perfil DNI da igreja. Alguém aqui já ouviu falar do perfil DNI? Já. Alguém por acaso já fez o perfil DNI? Já. Então veja, já temos alguém aí. Então imagina, vocês fizeram, os dados estão lá, cadastrados, dentro dessas 90.000 igrejas. Então imagina o volume de informação e de assertividade que isso dá em termos estatísticos. Cada igreja é única, cada igreja é própria, e não é uma receita de bolo. Então, sim, você vai dar esse resultado. Mas estatisticamente, eles têm os resultados. Então, somando tudo, média, tal, né, considerando aqueles que não cresceram, que não desenvolveram, está tudo computado lá, o resultado é esse. Então, é um trabalho extraordinário, né? Isso está presente em mais de 70 países, 45 línguas diferentes, e é muito, muito rico, muito precioso isso, né?
Então, essa é a realidade que nós vivemos aí hoje. Então, em 1996, depois desse trabalho de pesquisa, foi lançado o primeiro livro, O Desenvolvimento Natural da Igreja. Eu creio que vários de vocês já conhecem esse livro, né? Acabei não trazendo nenhum material dessa vez, porque não é o seminário. O seminário eu pego uma mala cheia de livros, trago já para compartilhar, para daí trazer acesso. Não que o meu trabalho seja vender, mas eu gosto de compartilhar. Então, e a partir dele, então, foi desenvolvido muito material sobre toda essa proposta do desenvolvimento natural da igreja. Então é isso. Isso seria em termos de introdução, né? E aí nós entramos nos princípios que são chamados marcas de qualidade de uma igreja que cresce, que desenvolve, né? E como esses princípios então funcionam na igreja. Então, gente, eu queria ouvir vocês, como é que vocês estão até aí nessa introdução bem rápida. Alguma observação, experiência pessoal que já teve com o DNI, ou expectativa que tem, pergunta nesse primeiro aspecto, que depois a gente vai entrar assim nas 8 marcas, também de uma forma resumida, né, para compartilhar com vocês, para servir hoje. O propósito hoje é dar um gostinho, assim, um sentimento de quero mais, e aí procurar e buscar mais conhecimento nessa área. Alguém gostaria de falar alguma coisa, expressar uma dúvida? Existe no final, eu tenho um gráfico, que ele vem depois quando a gente for falar da aplicação do fator mínimo, e aí tem um gráfico muito interessante, e volto a dizer de novo, é a estatística, tá? A estatística tem isso. Então, a gente está falando de crescimento de qualidade que vai gerar quantidade. Primeiro, a ênfase está na qualidade. E aí, depende do ponto de partida, a partir de que lugar começou. Se você pega uma igreja já mais ou menos estabilizada, bem legal, e você aplica o perfil, e você, né, a igreja adota, é claro que ela tem uma perspectiva de crescimento muito maior do que uma igreja que está com sérios problemas em uma das 8 marcas de qualidade, deu um bug lá na igreja e precisa, então é um processo, mas tem a curva, né? Então a curva, uma igreja que vai atingindo essa média, ela vai tendo esse resultado e assim vai indo. Depois eu vou enfatizar esse gráfico quando a gente chegar nele lá, tá? Mas é uma pergunta interessante, mas volto a dizer, não é receitinha matemática, você aplica e, né, o DNI não se diz, não, você agora vai ter crescimento, está garantido, não. O DNI vai dizer, nós temos ferramentas para você avaliar o ponto de partida da sua igreja e saber onde investir para que a igreja cresça em qualidade, para que então isso gere também resultado em termos de quantidade. Exatamente. Aí já vai uma longa conversa, né? O que é sucesso. Lá atrás também. Boa tarde, eu sou o Ramiro. A minha pergunta é, essa pesquisa inicial que é feita na igreja, qual a melhor estratégia para a escolha dos membros que irão participar dela? Tem algumas dicas básicas, né? Então, o ideal é que sejam 30 pessoas, igrejas menores então com um grupo que puderem, né? Mas seria 30 pessoas, pessoas envolvidas, né? De preferência em representatividade em todas as atividades da igreja. Você não vai pegar aquele membro que está na beirada ali, que só vem no culto, sei lá, de vez em quando, sei lá. Então, realmente, ele tem essa tendência, esse sentido assim de, não, precisa ser pessoas envolvidas, né? Não tem que ser da liderança, não precisa ser. É bom que tenha pessoas que não sejam da liderança participar desse grupo, né? E pessoas, então, que realmente estão comprometidas nesse sentido, certo? Uma pequena amostra, um pequeno direcionamento a gente faz. Depois disso,
né, tendo um grupo considerável, aí pode sortear dentro disso. Ah, não, vamos rolar aqui e sorteia, né? E aí pode ser bem diferenciado, né? Mas esses critérios tem que ter. Pessoas que conheçam a vida da igreja, porque tem muita pergunta que vai perguntar, vai tratar da vida da igreja em termos de relacionamentos, em termos de culto, em termos de ministérios, em termos de uso dos dons e assim por diante. Então, a pesquisa procura todos lá. Então, a pessoa tem que ter um pouquinho de noção. Se é um crente novo, por exemplo, ele não conhece ainda a vida da igreja, não vai ser frutífero nesse sentido, certo? Então, esse critério tem. Em igrejas pequenas, que é o padrão da maioria das cristãs evangélicas. Hoje, na grande maioria, nós temos igrejas de até 80 membros. Né? Então, como que a gente vai lidar com isso daí, sendo que o nosso número já é muito pequeno? O ideal é 30 pessoas, é o pastor mais 29 pessoas. Esse é o formato desenhado para desenvolver a pesquisa, né? Então, não tendo esse número, então vê o número que consegue e encaminha com esse número, né? Mas vou dizer, não é um parâmetro assim, pessoa 100% comprometida. Ela tem que estar em contato, certo? Ela tem que saber do que trata a pesquisa. A pesquisa, ela precisa ser feita, pessoas vão fazer perguntas, aí vocês como pastores, às vezes termos que são usados, a carta que o perfil manda, ela tem orientações. Quando a gente fala de obreiros, o que vocês entendem por obreiros, pago ou não pago? Então tem orientações, quando perguntas vêm assim, como é que é o obreiro na sua igreja? Não, então é um voluntário que é líder na igreja, é um voluntário que é cooperador. Esse é pastor. Liderança na igreja, como é que chama a liderança na igreja? Presbítero, conselho, diretoria. Então, orientações assim vêm na carta descrita na hora de aplicar a pesquisa para ajudar as pessoas também a responder essas questões. Mais alguém? Então tá bom, então vamos adiante agora, né, entrar nas marcas de qualidade, lembrando que são princípios que eles vieram à tona, não é que vieram, eles sempre existiram, mas que eles foram evidenciados nesse trabalho de pesquisa, e que quando você vai para a Bíblia, você vai ver que, puxa vida, isso é óbvio, isso está na palavra, está na Bíblia, então vamos seguir isso aí, né? Então, por isso, vem essa questão. Então, né, como já disse, vários de vocês já têm conhecimento, toda igreja precisa de liderança, de um jeito ou de outro precisa de liderança, então isso é um princípio óbvio. Mas a ênfase do desenvolvimento natural da igreja é ir mais a fundo e dizer, mas que tipo de liderança é que vai causar um impacto de desenvolvimento da igreja? Então, o tipo de liderança vem uma liderança que é capacitadora, né? E não tão somente liderança. Ministérios. As igrejas todas têm seus ministérios, né? Já teve esse tempo da rede ministerial, né? Sei que quantos lembram antigamente, né? Lá de Fortaleza, como é que era o nome do pastor lá? Isso, bispo, Armando Bispo. Então, né, rede ministerial, eu sei que na época nós também entramos com tudo e estruturamos a igreja toda por ministérios e tal. Claro, tem que ter ministério, mas é importante que os ministérios sejam orientados pelos dons. As pessoas servem segundo a sua capacidade dada por Deus. Espiritualidade. Essa é a chave, né? Como toda igreja que cresce tem que ter espiritualidade. Mas que tipo de espiritualidade? Porque espiritualidade é uma coisa muito, muito ampla, né? E mesmo assim, então, é uma espiritualidade contagiante. Então, não se define perfil de espiritualidade, mais avivado, menos avivado, mais formal, mais informal. Não é essa a questão. É que seja uma espiritualidade contagiante. Então, o Christian Schwartz fala de igrejas que têm um perfil bem conservador, tradicional, mas que as pessoas amam aquilo, vibram, elas estão bem com aquilo lá, e elas contagiam outros. Então, até isso pode acontecer. Estrutura, né? Vivemos aí uma época agora, né, de sem estrutura, igreja nas casas, esse negócio de estrutura demais, então vem todo um... Mas a gente sabe, eu sei, vocês sabem, né, que todo organismo ele tem uma estrutura.
O nosso corpite bonitinho, ele tem um esqueleto lá dentro. Não tem esse esqueleto, não funciona. Tem que aparecer o esqueleto? Não, aí é porque tá feio o negócio. Apareceu o esqueleto, deu problema. Não precisa aparecer, mas tem que ter, né? Mas estruturas como estruturas funcionais. Então, precisa ser isso. Claro que cultos são importantíssimos na vida do crescimento da igreja. Quando eu falo de culto, claro, tem essas igrejas que crescem, que tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tem culto na TV, tem culto e vão na base só de culto. Não, a gente não está falando disso. Mas está falando de cultos que são realmente inspiradores. Aí também pode variar o tipo de culto. Um culto mais com hinos mais tradicionais, um culto não, só com cânticos e tal. Não é essa a questão. A questão é se tem inspiração, se são inspiradores esses cultos. E um outro aspecto que foi constatado em igrejas que crescem é a igreja tendo grupos, né, e grupos pequenos integrais, tá? Então, foi constatado, né, que as igrejas que desenvolvem, elas têm esse princípio dos grupos funcionando. Já eu quero entrar com vocês para ver também o contexto bíblico sobre essas marcas de qualidade, mas grupos pequenos integrais que realmente contemplam a pessoa como um todo e trabalham a pessoa como um todo. Claro, sem evangelização não vamos ter igrejas que crescem, né? Toda igreja precisa ter, mas quantas vezes a gente já se frustrou com a evangelização? Faz uma campanha, não dá resultado, faz uma campanha diferente. Então, qual é a evangelização que realmente causou impacto nessas igrejas pesquisadas? Uma evangelização orientada para as necessidades das pessoas, em que o amor de Deus é apresentado especificamente para dizer, olha, Deus tem resposta para a tua necessidade. Claro que o Evangelho é a resposta para o problema maior do ser humano, que é o pecado, isso não pode faltar, mas tem que ter uma sensibilidade à real necessidade da pessoa, a exemplo do que a gente viu em Jesus na sua caminhada aqui também, né? E, enfim, relacionamentos. Igrejas que crescem de uma forma saudável são igrejas que crescem baseadas em relacionamentos e relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Esses dias tinha um irmãozinho lá na igreja, um dos líderes da igreja, cantarolando aquela música. Eu sou tão péssimo de música que quando tento lembrar, some a letra e a melodia, né? Mas é uma música que a gente cantava desde criança, que eu vou dizer para vocês, quem canta, daí vocês vão lembrar a música, daí acho que é mais fácil. Quem canta sempre de novo essa música é o R.R. Soares, da Internacional da Graça. Não sei se alguém já viu isso, né? Eu estou seguindo com Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Aí o irmão estava cantarolando e tal, aí eu disse, essa música aí e tal, né? Tá, esse é do R.R. Soares. Não, digo, essa música é muito anterior. Eu, de pequenininho, cantava essa música na escola dominical, né? Então, ela vem antes disso. Só que, claro, aí ele me pergunta, mas o que você acha desse movimento, dessa igreja? Aí eu disse, olha, eu acho que eu vou pegar pelo lado positivo, né? Filipenses diz, né, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Então a gente faz um esforço e chega lá. Então eu digo, olha, eu acho que ele recebeu dons de Deus, né? Talvez até dons de cura e tal. E aí Deus usou ele, começou a experimentar isso, e a vida e ministério dele girou em torno disso. E é uma igreja que foca só nisso. E tem muitas pessoas necessitadas que vão tal, e eles conseguem. Mas eu vou dizer, infelizmente, eu acho que isso não é igreja, porque não tem relacionamentos. As pessoas sentam no banco da igreja lá, mal conhece a pessoa do seu lado, vai embora, né? Eu tenho minha resposta, Deus me curou, e vai embora. Mas cadê a igreja, a vida da igreja? A igreja precisa ter relacionamentos, senão para mim não é igreja. Então eu falei isso, olha, no bom sentido, né? Ele, né, talvez Deus tenha dado dons para ele, está usando e pessoas foram curadas, não vou questionar isso aí, mas é uma igreja que não tem relacionamentos. Para mim isso não é igreja. Então para mim isso não é igreja. Pode ser o que quiser. E essa outra linha dessa turma toda que nós conhecemos aí. Por quê? Porque tem que ter relacionamentos, né, na vida da igreja. As pessoas precisam se conhecer mutuamente. Ok, amados? Só que o desenvolvimento natural da igreja
ele, como disse, a chave é o adjetivo, né? Não só o princípio em si, mas como esse princípio é aplicado. E o crescimento da igreja, o desenvolvimento natural da igreja, ele se propõe a não ser tão somente uma ferramenta de estratégia de condução da igreja, mas é uma proposta de ser uma filosofia de vida dentro da igreja. Ou seja, os princípios do desenvolvimento natural da igreja são muito úteis, muito práticos, para você como liderança da igreja dizer, pô, vamos dar uma focada aí na igreja, vamos reestruturar, vamos rever, vamos fazer. Então, é muito útil isso. Mas a proposta é para cada membro da igreja. E esses 8 princípios se tornarem parte da vida dos membros da igreja. Então, esse liderança capacitadora, ele tem como foco a capacitação dentro da igreja. Então, você não só trabalha a liderança, mas você trabalha pessoas que têm influência. E essas pessoas, elas vão adotando uma atitude de capacitação, em que eu me preocupo em que aquilo que eu conheço, que eu sei, eu vou passando para alguém que também faça. Então gera esse sentimento, essa sensação, esse espírito de capacitação. Então isso é um ingrediente importante. Na questão dos ministérios orientados pelos dons, a ideia é que haja um despertar de dons na vida da igreja, uma valorização de dons, uma ativação de dons, pessoas com seus dons servindo nas diferentes áreas, as pessoas descobrindo, puxa vida, eu tenho capacidade dada por Deus para servir nessa área, eu posso servir, então isso começa a ser visível, né? A espiritualidade contagiante tem a ver com entusiasmo, então as pessoas serem entusiasmadas com a sua fé, e não aquela ideia de que o caminho é estreito, né? É verdade, o caminho é estreito, mas daí gera aquela ideia assim de sofrimento, de dor e tal. Cadê a alegria da fé? Cadê o entusiasmo com a sua vida de fé? Então essa é a ideia da espiritualidade contagiante. As estruturas funcionais, elas têm a ideia de desenvolver um senso de eficácia. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vivenciamos, isso tem algum resultado? Isso realmente é frutífero? Faz sentido? Então começa a gerar isso. Puxa, tudo é avaliado conforme isso também. O culto inspirador, ele tem como efeito prático, ingrediente, trabalhar a inspiração nas pessoas. Ou seja, algo que vem de dentro, né? O culto, ele como algo que Deus usa para desenvolver inspiração em nós, mas dando a volta num círculo virtuoso, o culto é expressão de algo que está dentro de nós, porque temos essa inspiração, né? Grupos pequenos, então, desenvolver a ideia de comunidade, esse senso de comunidade. Eu participo, eu sou membro de um movimento, de algo que é fabuloso. Então, os grupos pequenos têm esse propósito de gerar esse senso de comunidade. A evangelização orientada pelas necessidades, essa proposta de estar sempre voltado a perceber a realidade das pessoas ao nosso redor, seja geograficamente perto da igreja, seja através dos relacionamentos, do trabalho, na escola, para as necessidades das pessoas. E saber que Deus tem resposta para elas. Deus tem. Deus quer me usar para que essa resposta chegue a elas. Lembrando sempre que o Evangelho é a resposta de Deus para o problema que é o pecado. Mas precisa ter essa sensibilidade também, né? E enfim, relacionamentos marcados por amor é a ideia de sermos amorosos. E isso tem a ver com todo mundo da igreja, né? Mesmo ali a capacitação, alguém exerce influência sobre alguém. Então, como é que eu vou desenvolver nessa pessoa esse senso de, puxa, deixa eu capacitar essa pessoa? Então, essa é a abordagem resumida, né, das marcas de qualidade, princípios de crescimento, e como eles interagem, como essas marcas interagem com a nossa vida pessoal, com a vida pessoal das pessoas na igreja. Um livrinho muito interessante, eu acabei saindo do hotel ali, estava na minha mesinha lá e não trouxe o livrinho junto, mas é esse livrinho aqui, O Caminho por Si Só, tá? É um livrinho muito barato, muito fácil de ler, 1 hora e pouco você lê todo ele, em que o Christian Schwarz apresenta de uma forma resumida toda essa abordagem do desenvolvimento natural da igreja,
criando um diálogo hipotético dele com um pastor que venha visitar e queira saber sobre o desenvolvimento natural da igreja. E ele vai desenvolvendo esse diálogo de uma forma muito interessante, como ele apresenta. Então é um livretinho bem fininho, assim, que vale a pena ter. Basta entrar lá no site da editora e pedir esse material. Certo? Então, aqui, ó, então... nós temos livros da editora aqui, olha só, gente, né? Foi feito o contato e eles mandaram, então, para... que benção, né? Então, é com vocês, aí realmente eu não tenho nenhuma participação direta com isso, mas que bom que fizeram o contato, que veio. Então, é esse livro aqui, O Caminho por Si Só, né? Aí vocês têm a tabela de preços, aí é com vocês. E esse livretinho é muito legal. Ele explica de uma forma bem criativa, né? E focando os pontos principais. O livro que aborda e que trabalha muito bem toda a filosofia e tal, é o livro O Desenvolvimento Natural da Igreja, que também deve ter ele atrás. Então, daqui a pouco a gente já faz o intervalo para vocês até irem lá e conhecerem esse material. Então, basicamente é isso, né? Uma visão introdutória dos princípios. A ideia seria agora a gente gastar um tempo depois disso, né? Entrando em cada um dos princípios especificamente, mas principalmente nós pastores, nós queremos saber se está na Bíblia, né? Então eu quero apresentar uns textos bíblicos para vocês dizer, não, isso aqui não foi tirado assim como cartolinha de mágico, né? Tem fundamentação bíblica. Aliás, falando em livro, tem um livro que o Christian Schwartz trabalhou, que é a mudança de paradigmas. Ele faz toda a fundamentação teológica aprofundada dos princípios do desenvolvimento natural da igreja, com os paradigmas, né, espiritualizante e tecnocrata, e ele faz essa ligação de como a gente tem que ligar essas duas coisas. É um livro extraordinário, mas ele é um livro mais denso e você precisa ter um tempinho para ler ele com carinho, por favor. Pastor, boa tarde. Boa tarde. Prazer, pastor Antônio. Então, até aqui, que nós estudamos e assimilamos, é correto dizer que é preciso identificar primeiro aonde eu estou, o ponto fundamental para começar dali o trabalho, porque posso ter qualidades, a igreja pode ter qualidades que não precisam, pode passar desapercebido, e tem os problemas para serem trabalhados. É isso mesmo? É correto dizer dessa forma? Isso. A ideia inicial é mostrar como esses princípios são importantes e todos eles devem ser buscados, né, e valorizados dentro da igreja, certo? Então é bem isso aí, certo? Só que o ponto de partida é fundamental. O ponto de partida é fundamental. Onde eu estou, né? Vocês já estão me fazendo pular lá para o final, então daqui a pouco eu pulo lá para o final, né? Nós já vamos entrar nisso para mostrar o porquê disso. O porquê disso. O ponto de partida é fundamental, tá? Como eu disse, se vocês disserem, não, podemos pular essa parte de fundamentação bíblica do que nós vimos até aqui, se vocês, né, porque às vezes eu sinto assim que alguns, mas onde é que se tirou isso aí? Porque tem alguns pontos ali que pegam na gente já de início. Eu sei que igrejas mais antigas têm uma dificuldade muito pequenos, certo? E aí é uma cutucada que o desenvolvimento da igreja faz. Ele vai te questionar. Como é que é esse negócio de grupo pequeno na igreja? Né? Como é que está funcionando? Está funcionando? Nem está funcionando? Como é que fica? Né? É um dos valores, é um dos princípios fundamentais para crescimento. Então, por exemplo, é um exemplo. Tá, mas nós temos base bíblica para isso? Não, então agora vamos fazer células, vamos... Não é o detalhe como fazer, mas a igreja funcionava em grupos menores ou não? As abordagens de Paulo, quando ele fala, ele dá a entender que a igreja tem grupos menores ou não? Como é que funciona isso, né? Então, por isso que tem essa fundamentação bíblica para entrar nessas questões, para mostrar a importância e a ligação que isso tem biblicamente. Mas eu sei que a maioria de vocês está resolvida quanto isso, a gente passa bem rapidinho daí, né? E daí a gente vai nessa questão do ponto de partida e de como chegar, como identificar esse ponto de partida, aí eu vejo que a ferramenta do desenvolvimento natural da igreja é algo extraordinário, né?
Então, realmente você faz uma avaliação, e isso é bem diferente do que, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, aí realmente dá para fazer um bom levantamento. Certo? Então, rapidamente, só uma ligação desses princípios. Como eu disse, quando eu vou num seminário que a gente tem esse tempo, aí eu consigo ficar bastante tempo nesse aspecto para dar uma convicção sólida, bíblica, de que esses princípios estão solidamente fundamentados nas Escrituras. E por isso, então, essa ênfase tão grande nisso, né? Então, por exemplo, liderança capacitadora. É o texto de Êxodo 18 que todos nós conhecemos, que Jetro, o sogro de Moisés, foi visitá-lo e disse, não é bom isso que você está fazendo. Imagina você como pastor da tua igreja, chega o teu sogro, na melhor das hipóteses, ou aquele irmãozinho que está lá cutucando de vez em quando, diz, não é bom o que você está fazendo. Pá, isso pega, né? Mas foi o que Jetro fez com Moisés. E disse, espera aí, não dá. Você está cansando, e a pior coisa é quando falam para a gente que a gente está cansando, né? O pastor está cansadinho hoje, né? Então, e Jetro diz, e o povo está cansando. Você precisa fazer o quê? Instituir liderança capacitada. Certo? Então aqui o exemplo ali é muito claro, né? Êxodo 18, vale a pena ver isso, né? E Jetro diz ali, inspirado por Deus com certeza, né? Escolha homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, não avarentos, né? E que estejam à disposição do povo, que estejam com o povo, porque você não pode estar com todo mundo. E nós como pastores sabemos, nós não vamos poder estar com todo mundo. Nós precisamos ter uma estrutura que atenda as pessoas e uma estrutura qualificada com liderança capacitadora, né? Um outro texto que eu gosto demais é o texto de Efésios 4, 11 a 16, 11, né? E ele estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, né? Outros para pastores e mestres, pastores e doutores. E o versículo 12 é fundamental, né? Com o fim de aperfeiçoamento dos santos. Então é muito claro, Efésios 4, 11 e 12, ele deixa muito claro que existe uma liderança instituída na igreja que trabalha na capacitação, no aperfeiçoamento dos membros, certo? Então a ênfase está na capacitação, certo? Nós temos tido bons desafios, modelos, materiais, trabalhando na pessoa do líder, quem é o líder e tal. Mas o foco que o DNI coloca é na capacitação. Claro que, como a gente viu, não tira a questão de uma pessoa de qualidade, de caráter, de qualificação, mas o foco dela precisa ser na capacitação. Então, líderes que capacitam. Timóteo 2:2 também, 2 Timóteo 2:2, né? O que da minha parte eu vi, isto mesmo transmite para homens fiéis e idôneos, que sejam capazes para instruir a outros. Então, essa capacitação fundamental em termos de liderança capacitadora, né? Então, o princípio de liderança capacitadora está em focar em pessoas e não em coisas, em relacionamentos e não em objetivos. Voltando a esse pastor que eu falei, eles tinham metas, eles tinham, né? Não tá batizando, não está consolidando, não está, e era pelos resultados, e aí acabando com a liderança, né? A ênfase não é essa, a ênfase é no relacionamento com as pessoas, né? E nessa forma gerar qualidade que vai mudar. Trabalho em equipe, a gente vê isso muito claro no Novo Testamento, né? Capacitam líderes que apoiam, que motivam. Não super líderes ou gurus, então isso é mais ou menos a antítese do que a gente vê hoje em dia no mundo afora. E pastor Antônio disse onde a gente começa. Aqui é uma dica que a parte da qualidade da liderança capacitadora é a principal área, a principal mudança que precisa acontecer, certo? E então ali meio que sempre vai ter que ter um foco. Você precisa ver onde começar, mas já fica com o olho voltado para a liderança capaz. Deu um resultado positivo no levantamento? Ok, mas fica de olho, porque ali é a principal mudança. Porque se ali mudar, muda todo. Outra coisa, liderança capacitadora, você trabalha
com um grupo na igreja. Claro, cá entre nós, né? É o grupozinho mais difícil, né? Liderança na igreja, né? A gente sabe, né? Como lidar com isso, né? Na minha caminhada, cá entre nós, eu tô num processo de transição na igreja, e eu entendi que meu tempo de pastor de tempo integral terminou, né? Eu completo 65 anos ano que vem, então daí eu quero, né, parar com esse negócio de tempo integral, ligado a uma igreja e tal. E aí, né, graças a Deus, as coisas foram encaminhadas meio que por herança e assim por diante, que eu posso ter o meu sustento, então não dependo mais de sustento, e graças a Deus eu posso sair. Então eu estou numa transição, e aí nessa transição a gente começa a ouvir a liderança, né? O que vocês acham, o que vocês querem e tal, né? Acho que eu devia ter ficado quietinho, né? Devia ter destacado. Oi? Aí, ó, tá bom. Mas aí eu fui ouvir a liderança, né? E a liderança pegou firme comigo e disse: não, pastor, tem umas coisas aí que a gente queria que fosse. E eu tenho uma liderança mais nova ali, né? E aí essa turma já tem uma pegada diferente. Então, mas o bom da liderança é que você tem um foco concentrado. É aquele grupo de pessoas, foca naquele grupo, faz um retiro com eles, se encontra regularmente com eles, e aí você consegue impactar toda a igreja com essa área. Então é uma área muito, muito importante, né? Se você trabalhar bem essa área, né, pode acontecer isso. Certo? E, voltando à questão lá da transição da igreja lá, que a gente está trabalhando, né? 2 anos atrás a gente começou, falei para o presbitério, nosso conselho pastoral ali, que era o meu plano, que a gente precisava começar um processo. Então a gente está 2 anos e tanto já caminhando dentro desse processo, e agora estamos naquela reta final, onde se trabalha perfil de um novo pastor, como é que a gente vai conseguir. Nossa denominação é muito pequena, então nós não temos assim, candidatos, tem vários candidatos, a gente vai ter que sair à busca, né? Então já estamos orando, Deus traz um homem de Deus para nós e tal. E nessa história, eles muito, muito ansiosos, né? Tem que ter um novo pastor, tem que ter um novo pastor, e quando é que vamos fazer isso? O irmão que nos auxilia nesse processo de transição, ele diz: calma, gente, não é por aí. Vamos ver primeiro quem nós somos como igreja, qual é a nossa cultura, para onde é que nós queremos ir. Isso vai influenciar no pastor que a gente acha que Deus tem para nós. Então, calma, gente. Não, mas se o Werner sair, como é que vai ficar? Calma, gente, vamos trabalhar. Agora, essa liderança está mais ou menos nesse sentido assim. Se a gente ficar um tempinho sem pastor, também não é o bicho, né? Vamos com calma, não precisamos nos apressar. Vamos orar, vamos pedir para Deus, Deus vai trazer a pessoa certa, e por um tempo a gente se vira. Então está funcionando, né? As pessoas estão começando a entender que não é focado num líder isolado, mas num grupo que trabalha junto, né? Então, liderança capacitadora é isso, né? Buscar capacitação e promover capacitação. Tem um livro extraordinário. De novo, eu não estou aqui para vender livro, eu estou aqui para falar dos recursos que existem. Às vezes, tem recurso? Tem. Então, tem um livro chamado As 3 Cores da Liderança. Ele trabalha muito esse aspecto de como essa liderança capacitadora vai ser. Tem também teste para fazer que tipo de líder você é, que áreas você como líder precisa desenvolver. Então, tem esse tipo de teste nesse livro, nesse material aí, tá? Então é muito, muito bom nesse sentido. O próximo, então, é ministérios orientados pelos dons. E se eu abrir pergunta para cada item, né? Nós vamos lá. Então, se você tiver uma pergunta, anota aí. Aí no final, quando a gente terminar, você faz, por favor, daí a gente volta para aquela marca que você quer trabalhar. Mas eu só quero dar uma passada rápida para a gente realmente ter uma perspectiva, né? Então, ministérios orientados pelos dons, né, a gente tem isso muito claro. E 1 Coríntios 12 faz uma exposição sobre os dons, deixando muito claro sobre a importância que os dons têm na vida da igreja. E não só sobre os dons, mas como esses dons devem ser colocados em prática. 1 Coríntios 14 e assim por diante. Então ali nós temos isso muito claro.
eu sempre brinco com o pessoal quando eu vou falar sobre dons, né? 1 Coríntios 12, 1 diz assim: sobre os dons espirituais eu não quero que sejais. Qual é a palavra que Paulo usa? Sobre os dons espirituais não quero que sejais ignorantes. Ele chama a turma, ó, não quero ignorante aqui não. Interessante, né? Como ele é forte nesse sentido. Então ele quer que as pessoas tenham um conhecimento sobre os dons espirituais. Não necessariamente Paulo está dizendo você conhecer o teu dom, mas conhecer sobre dom. Mas implicitamente é tão bom quando as pessoas têm informações que lhes ajudam a descobrir o dom na sua própria vida. Isso é muito legal. Então, ministérios orientados pelos dons é fundamental na vida da igreja, né? E 1 Coríntios 12, né? A gente pode fazer uma exposição lá e ver isso. De novo, voltando para Efésios capítulo 4, e ele mesmo deu dons aos homens, né? Efésios 4, 7 e assim por diante. E o objetivo. Tem vários outros textos que falam sobre os dons da igreja, 1 Pedro 4, Romanos 12. Até o Christian Schwartz, ele é muito interessante. Ele tem uma abordagem diferente em várias coisas. E quando ele vai falar sobre dons, ele puxa Êxodo 31. Quando Moisés desce do monte, e ao descer do monte, Deus diz: vai lá, e eu enchi do Espírito a Bezalel e mais um outro lá com um nome também diferente, e eles vão executar tudo isso que eu tenho te mostrado. Lá no Antigo Testamento, cheios do Espírito Santo, para fazer a obra que Deus tinha para eles, que é na área de criatividade, na área de habilidades manuais. Então é interessante que tem até essa fundamentação do Velho Testamento para falar sobre dons. Eu gostei demais, eu acho demais e tenho trabalhado isso na vida da igreja também. E tem muita gente com dons nessa área de criatividade artística e de habilidades manuais, que é tão somente ligado a talentos, e às vezes é a mesma coisa, é um talento natural que a pessoa tem. Mas quando a pessoa encontra um sentido ministerial, um sentido de usar isso para o reino de Deus, aquilo é um dom tão extraordinário, que faz muita diferença na vida da pessoa e na vida da igreja que é beneficiada com isso, né? Então, essa experiência de ministérios orientados pelos dons, eles trazem significado, alegria, né? Uma palavra muito usada hoje é ressignificação, né? Um sentimento de pertencimento, porque Paulo fala sobre os dons e vai usar a figura do corpo de Cristo, então eu sou parte do corpo. O sacerdócio universal é super enfatizado, porque eu sirvo a Deus com os dons que eu tenho, então cria esse senso de que eu sou sacerdote. E, claro, conhecer seu dom é fundamental, mas mais ainda fundamental é aplicar o dom e servir com o seu dom, né? Então, sobre os dons, ministérios orientados pelos dons. Christian Schwartz diz: pessoas bem normais podem efetuar tarefas bem especiais com base nos dons espirituais. Então, essa perspectiva, né? Dons são presentes, foram dados para serem usados. Descubra os seus dons, ative seus dons. O livro, então, tem um livro voltado para isso, as 3 cores dos seus dons. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com essa linguagem das 3 cores. Christian Schwartz é muito trinitário. O foco dele é todo trinitário. É sempre Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Então é um foco muito forte dele. E aí ele trabalha toda a abordagem dele de uma forma trinitária. Então tudo que ele trabalha, ele tenta ver o Deus trino que está por trás disso. E aí ele começa a colocar isso. Um exemplo para mim muito simples está em 1 Coríntios 12, quando vai falar sobre os dons. E aí no versículo 4, 5 e 6, ele diz: os dons são diferentes, mas Deus é um só. As manifestações são diversas, mas é um só o Senhor. Na realidade, ele começa com o Espírito, Senhor e Deus. E um só é Deus. É interessante que 3 vezes Paulo fala sobre dons, que eles são diversos, usando palavras diferentes, manifestações, realizações, dons, né? Mas nos 3 versículos ele aponta para a Trindade: o Espírito, o Senhor, Cristo e Deus, o Pai. Certo? Então, até relacionado aos dons, não que agora, esse dom é dado por Deus o Pai, esse dom é dado por Cristo, esse dom é dado pelo Espírito. São dons espirituais e não é essa a questão.
Mas, só um exemplo do porquê as 3 cores. Tem a ver com a perspectiva trinitária. Isso seria um capítulo à parte para a gente falar sobre a dimensão das 3 cores. Bem interessante. É algo meramente didático. Não está na Bíblia, tá? Não está na Bíblia esse negócio de 3 cores, né? O verde, o vermelho, o azul e tal, né? Mas o Christian Schwarz usa isso muito, de uma forma muito, muito interessante. Eu gosto demais disso. Mas é algo secundário, periférico. Mas esse livro, ele trabalha, né? Tinha um livro anterior chamado Teste dos Dons, é o livro antigo que então trabalha. Esse livro também, esse livro vai ter o que eu acho de mais amplo, mais completo, para a pessoa fazer uma avaliação pessoal sobre os seus dons. Ela responde ali o questionário, que está incluído lá no livro, no meio, responde, aplica a tabelinha dos cálculos, e você chega assim, ó, esses 5 dons são os dons manifestos, são os dons que se aplicam à minha vida. É uma ferramenta, não é absoluto, mas é uma ferramenta muito, muito interessante. Nós temos aplicado na igreja anos a fio, sempre, né, sempre que vem novos, a gente organiza um grupo novo de estudos sobre dons, e a gente aplica o teste mesmo, e isso é muito, muito prático, é muito útil mesmo, né? A outra marca de qualidade é a espiritualidade contagiante, né? Romanos 12 diz para a gente ser fervoroso, né? E assim por diante. Não quero entrar em muitos detalhes, né? Mas Paulo deixa muito claro sobre sermos fervorosos na nossa vida de fé, mas um zelo cuidadoso, um zelo que serve, um zelo cheio de alegria. É interessante Paulo falar da paciência, então não é aquela coisa de maluco, né? Mas uma espiritualidade realmente que se expressa com grande alegria. Outros textos que falam sobre isso também ali, tá? Então, a ideia, em termos de espiritualidade contagiante, é viver a fé com paixão, o beabá, a vida de oração e leitura da Bíblia, prazer na vida cristã e fé vibrante que contagia. A fé é o encontro real com Jesus Cristo. Então, essa expressão desse encontro, né? Tem um livro também, fala sobre as 3 cores da sua espiritualidade, que também pode ser usado. Aí entramos em estruturas funcionais. Esse princípio também mexe muito com a gente. Eu falo de gente, porque eu faço parte da Evangélica Livre, certo? É uma denominação que veio em parte da Alemanha e em parte dos Estados Unidos. Nós somos mais do ramo alemão, né? Eles mandaram missionários para cá 60, 70 anos atrás, aí começaram a fundar as primeiras igrejas lá no interior do Paraná e foi desenvolvendo. Somos uma convenção pequena aqui no Brasil, mas já temos uma longa tradição também. E aí, vindo da Germânia, né? Imagina o apreço por estrutura, né? Tudo tem que ter muito bem estruturado, muito bem e tal. Aí quando o Christian Schwarz começa a falar sobre isso, tá, mas para que serve tudo isso? Serve para alguma coisa? Né? Essa é a pergunta. Serve para alguma coisa? Tem funcionalidade? E o desenvolvimento natural da igreja ele vai te questionar nisso, certo? E o perfil ele vai levantar esse lado. Até que ponto a tua estrutura é eficaz mesmo? Ou o que precisava mudar nisso? Então, como eu disse, acho que para nós a gente entende sobre a importância da estrutura. Eu uso um texto lá de Gênesis capítulo 1 sobre como Deus criou tudo de uma forma estruturada e assim por diante. E não entro em mais detalhes, tá? Estruturas funcionais têm que ter propósito. Nessa estrutura, a gente não está falando só de uma estrutura física, né? O prédio, cadeira, banco, mesa, sei lá o quê. A gente está falando da estrutura organizacional da igreja. E aí, dentro dessa estrutura, liderança é fundamental. E como é que a liderança está em termos de estrutura? Essa liderança é funcional, ela realmente, as pessoas servem no lugar certo e assim por diante. Então, estrutura também tem esse olhar, o perfil vai levantar esse lado também, né? Claro que tem pessoas que amam tanto a estrutura que daí dá nisso, né? O pastor abraça a torre da igreja e não larga nunca mais, né? E as pessoas acabam ficando de fora. Então, cuidado com as estruturas não funcionais. Tem um livro que não é diretamente ligado, mas também trata dessa questão. É um livro Descomplicando a Vida, que
nos faz refletir sobre a questão das estruturas. E aí entramos num outro princípio muito importante, que é o culto inspirador, né? 1 Tessalonicenses não é um texto que fala diretamente de culto, fala também mais da espiritualidade, mas eu achei muito interessante ligar isso a culto, e aí ver que um culto, né, ele precisa ser marcado por alegria, tem que ter oração, gratidão acima de todas as coisas, sensibilidade do Espírito Santo, valorização da direção de Deus, avaliação objetiva. Paulo diz, né, examinai tudo e retende o que é bom, então a importância desse aspecto, né? E outros textos que falam de culto, 1 Coríntios 14, 26, quando vocês se reúnem, um tem isso, outro tem aquilo, assim por diante, né? Então são textos que falam sobre a experiência do culto inspirador, então tem muito material nesse sentido, né? E questões básicas que a gente encontra aí nos materiais, que é isso aí, né, de realmente ser algo inspirador, tem a ver com a estrutura do local, com a recepção, é fundamental, pregação bíblica e dinâmica, então isso tudo, louvor, comunhão, serviço, então são aspectos ligados ao culto. Esteja aberto à inspiração, seja instrumento para inspirar outros. Só tem vida no culto se tem culto na vida, né? Então isso é muito importante. Tem um livro da editora Esperança chamado Celebrando o Amor de Deus, que trabalha de uma forma muito rica, teologicamente, o que é o culto na vida da igreja, quais são elementos biblicamente fundamentais que façam parte do culto, e muitas dicas de como então trabalhar e desenvolver um culto, né, realmente que agrada a Deus, que traga resultado na vida das pessoas, mas que agrade a Deus acima de tudo, né? Aí vamos para esse do grupos pequenos integrais, baseado principalmente no texto da igreja em Jerusalém, Atos 2, que a igreja se reunia tanto no templo como nas casas, então essa dimensão de trabalhar tanto a questão da celebração, do culto, como também a reunião em grupos pequenos, num outro formato, num outro contexto, que são os grupos pequenos, tá? Então era assim e nesses grupos pequenos tinha muita alegria, sinceridade, louvor e assim por diante. Então o Novo Testamento enfatiza isso. Existe uma ênfase muito grande na casa, né? Na família, no oikos, e isso então é um aspecto fundamental na caminhada da igreja, que precisa ser levado em consideração. Quando as pessoas vêm para a igreja, elas têm um ambiente familiar. Como é que nós trabalhamos com isso? Nós vamos ao encontro disso, né? E como é que nós podemos ajudar? Então, grupos pequenos, integrais, que trabalham esses aspectos aqui, né? E claro, os grupos com estratégia de multiplicação, de crescimento, ou seja, grupos precisam ser pequenos. Ele cresceu um pouco, você multiplica ele, você tem mais um grupo, né? Então, para continuar sendo grupo pequeno. O que acontece, às vezes, o grupo pequeno está tão bom que ele vai crescendo, e ninguém quer largar, né? Aí existe uma intencionalidade, diz, não, vamos multiplicar esse grupo. Mas para isso tem que ter líder. Então você já vai pensando antes em ter alguém para auxiliar, que daí quando multiplicar já tem outro, né? E já começa um novo grupo. Então, grupos têm a ver com esse princípio da multiplicação também. Então, isso aí, nos grupos pequenos integrais acontece muito aquilo que é a essência da igreja de Jesus. A ideia é isso, né? Que nos grupos a gente possa experimentar coisas fundamentais da igreja. Christian Schwartz diz que grupos pequenos precisam trabalhar cabeça, mãos e coração. Então essa dimensão, né? E viver comunidade em grupos pequenos. Tem um livro lá que trata dessa questão, com orientações, com avaliação também nesse sentido. Evangelização, né? O texto básico é aquele de 1 Coríntios 9, em que Paulo diz, né, faço-me judeu para com os judeus, gentil para com os gentios, livre para os livres, escravo para os escravos, com o objetivo de, assim, ganhar alguns, né? Ou seja, essa ideia de me identificar com as pessoas que precisam ser alcançadas com o Evangelho. Na verdade, é o princípio encarnacional, né? Jesus se tornando gente como nós, para que o Evangelho se tornasse compreensível e acessível para nós.
A ideia da evangelização voltada para as necessidades é essa encarnação, é ver as pessoas ao redor e entrar no mundo delas, né? Viver com elas, estar próximo delas, para então o evangelho ser relevante e impactante na vida das pessoas, né? Então, 1 Coríntios vai tratar isso muito claramente, então vemos algumas coisas bem claras. Temos o exemplo de Jesus com Zaqueu, que Jesus diz para Zaqueu: importa-me entrar na tua casa. Essa é a ideia, né? Como é que é você na sua casa, como é que é você na sua intimidade, né? Então, aproveitar contatos existentes e assim por diante, né? Na questão da evangelização, tem um aspecto ali, né? Nem todos têm o dom, certo? Nem todos têm essa capacidade tão extraordinária de alcançar pessoas. E a gente precisa levar isso em consideração. Mas aí, levar as pessoas a servir com o dom que elas têm, com a força que elas têm para alcançar pessoas. Então, tem pessoas que são muito empáticas, elas têm uma empatia. Então, fica atento em pessoas fora da igreja, que não conhecem Jesus, que estão passando por um problema, encosta nelas. Seja empático com essa pessoa. É o teu jeito de ganhar essa pessoa, certo? Outros têm uma facilidade para servir, para fazer coisas. Então, veja pessoas que têm necessidade, sirva elas. E dessa forma ganhe pessoas, né? Então, voltado para as necessidades pessoais, né? E assim, uma abordagem para ganhar gente. E, em último, então, a questão dos relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Romanos 12, 1 Coríntios 13 e assim por diante, temos vários textos que nos falam sobre o amor. E é muito claro, né, que a vida na igreja deve ser baseada em relacionamentos e relacionamentos baseados no amor fraternal, certo? Agora, a gente falou de princípios e que princípios eles podem ser avaliados. E a pergunta é, né, relacionamentos marcados pelo amor fraternal, tem como tirar a temperatura disso? Tem como medir se uma igreja ama mais ou menos? Bom, se a gente entender que amor ele tem desdobramentos práticos, ele vai se expressar de forma prática. Ele não é um mero sentimento, ele é sentimento, mas ele vai além disso. E se ele então vai além disso, o que acontece na vida da igreja? Aí o perfil da igreja, ele vai trabalhar esse lado. Vai ter perguntas: quanto tempo faz que a última vez você foi na casa de um irmão da igreja? Isso é relacionamento de amor, né? Não, eu fui lá, fui tomar um café e tal. Então, quanto tempo faz? Quanto tempo faz, ou a pergunta é mais ou menos, né? Qual a intensidade disso? Eu consigo compartilhar meus problemas com alguém da igreja? Aí você pontua: sim, eu consigo. Não, eu não consigo. Aí vai avaliar o quê? O amor. Se eu vivo numa igreja onde eu não posso abrir meu coração, isso é uma igreja que ama? Então, o amor é algo subjetivo, mas o desdobramento dele é prático. E a ferramenta vai avaliar essa prática e vai te dar um retorno. Na igreja, vocês, em termos de relacionamento marcado pelo amor fraternal, vocês estão assim, tá. Vem uma pontuação, certo? Então é assim que funciona. Então, até mesmo em relacionamentos marcados pelo amor, tem como avaliar isso, né? E trabalhar isso. Então, amor mensurável pelos efeitos, assim por diante, né? Amor não é só uma sensação de calor, mas algo que se manifesta em ações concretas, diz o Christian Schwartz, tá? Então, isso é algo para a gente refletir sobre isso, né? Tenho também um livro, tive o privilégio de traduzir esse livro, As Três Cores do Amor, e um material muito bom, fala de uma forma... As três cores, por quê? Porque trabalha numa forma trinitária, né? Deus se revelando para nós como Pai, Filho, Espírito Santo e assim por diante. Eu tenho um vídeo que infelizmente não tem o áudio. Eu vou passar o vídeo e eu vou fazer uma narração, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, porque esse vídeo ele ilustra, isso foi desenvolvido pelo pessoal do DNI lá dos Estados Unidos, e eu achei legal essa forma.
Então eu vou colocar esse vídeo e vou fazendo uma explicação à medida que passa, mas ele vai ajudar muito a entender os 8 princípios, né? As marcas de qualidade, e aquela pergunta inicial, onde eu começo? Ou por que é tão importante eu saber onde começar, tá? Então nós vamos ver isso nesse vídeo de uma forma muito interessante. Então a ênfase está ali no que é o N do desenvolvimento natural da igreja, né? Essa figura é muito usada por Christian Schwartz, 2 homens muito dedicados puxando a carroça, só que as rodas são quadradas. Essa ilustração nos ajuda a entender o que significa o natural do desenvolvimento natural da igreja. Em termos bem simples, entendemos desenvolvimento natural da igreja como algo frutífero, não forçado, sustentável, o tipo que libera o potencial que Deus proveu. Algo diferente do que tentar fazer as coisas acontecerem. Quando falamos dos caminhos não forçados do reino de Deus, Jesus nos encorajou a olharmos para os lírios do campo e ver como crescem, nem trabalham, nem tecem. Ele não estava falando de fazer um passeio casual no jardim para respirar ar puro após um dia pesado de ministério. A palavra que ele usa para olhar é uma forma intensa de investigação focada em entender a maneira como os lírios crescem. Nós podemos aprender algo sobre a maneira como crescem analisando uma simples planta no vaso. Há 4 aspectos sobre a planta no vaso que podem influenciar diretamente no seu desenvolvimento: o tamanho do vaso, os nutrientes, a água e a localização. Nesse exemplo, os nutrientes são bons, a localização é boa, o tamanho do vaso não é tão mau, mas a água está um pouco limitada. Então, o que esperamos ver? Como disse Jesus em Marcos 4:26, a planta por si só cresce. Não nos colocamos sobre a planta e atiramos o solo para olhar. Ela tão somente faz o que acontece naturalmente. Depois de algum tempo, o crescimento diminui, as folhas começam a murchar. O que fazemos então? Precisamos regar, molhar a planta. E o que acontece? Sem trabalhar nem tecer, as folhas murchas se levantam de novo e a planta continua a crescer por si só. Algum tempo depois, a planta diminui seu crescimento de novo. E o que vamos fazer agora? Ok, algumas pessoas diriam, vamos transplantar a planta em um vaso maior. Sério? Vocês não lembram o que fizemos na última vez e que obteve excelente resultado? Nós regamos a planta e ela deu excelentes resultados. Temos prova histórica a nosso favor, mas também temos o suporte bíblico para isso. No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Para ajudar os israelitas a fugir dos egípcios, Moisés dividiu o quê? As águas. E Jesus, em seu primeiro milagre, transformou o que em vinho? Certo, água. E se todas essas provas não são suficientes, lembre-se que meu avô doou o regador que está exposto lá na entrada da igreja. Então é isso. Somos uma igreja de regadores. Ok, aí temos a situação. Por mais tola que seja, pessoas adotam esse tipo de procedimento todo o tempo. Mas eis a questão. Regar mais a planta não só não ajudará a planta, mas causará dano às raízes e prejudicará a planta. Pense sobre isso. A ação que em outras circunstâncias iria ajudar a planta, agora irá prejudicá-la. Com certeza, o que temos de fazer é replantar a planta em um outro vaso com mais espaço para suas raízes. Então, a planta voltará a crescer por si só. Talvez até a mudança de uma estação e ela precisará mais de luz. Então mudamos de lugar e ela continuará a crescer. Essa simples ilustração nos mostra o que Deus fez e faz e o que nós temos de fazer. Nós temos de remover barreiras para liberar o crescimento que acontece por si só. Como nas palavras do apóstolo Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Essa mesma dinâmica se aplica a algo vivo, sua igreja. Só que nesse caso, as áreas de sua responsabilidade são as 8 marcas de qualidade de todas as igrejas saudáveis, constatadas em nossas pesquisas globais. As palavras internas desse diagrama, os substantivos, como relacionamentos, lideranças e estruturas, são as partes menos interessantes. Essas características existem praticamente em todas as igrejas. A parte mais interessante, que a ferramenta de pesquisa do DNI mede, são as palavras externas do ciclo, os adjetivos.
Então, nesse exemplo, a questão não é primariamente quanto de ministério está acontecendo, mas quanto do ministério está baseado nos dons. Isso, junto com todos os outros adjetivos, é a chave. E assim como no caso da planta no vaso, sempre que qualquer uma dessas características está subdesenvolvida em sua igreja, é a que está impedindo sua igreja de crescer por si só para o nível mais elevado. Com alguns passos práticos bem simples, mas consistentes, a área menos desenvolvida pode produzir de novo crescimento. Assim, o processo de vida saudável continuará dentro e fora da sua igreja. Então, qual das 8 marcas de qualidade aparece mais naturalmente e qual menos naturalmente em sua igreja nesse momento? Então, essa é a ideia do desenvolvimento natural da igreja. Se você quer aprender mais sobre as 8 marcas de qualidade para a sua igreja, leia o livro O Caminho por Si Só, ou então o livro completo O Desenvolvimento Natural da Igreja. Onde é que a gente precisa desenvolver? Onde é que então está mais forte? Como é que a gente pode fazer com que esses 2 homens muito dedicados mudem e achem as rodas redondas e comecem a viver uma dimensão diferente de ministério, de vida de igreja, né? Porque agora a igreja está com as rodas redondas no seu devido lugar. Essa ideia do ponto de partida é muito importante, certo? Por exemplo, nós estamos aqui na região de Brasília e digamos que a gente queira ir para Salvador. Eu não tenho nem noção, botei no Google Maps, né? Ele me deu a resposta, tá? Então ele disse que é aquela orientação meio a leste, né? Eu tenho que configurar ele aqui para ele sair não do Note, mas da saída de alto-falante, né? Aqui, né? Saída de alto-falante aqui, né? Aí sim. Opa, deu sinal de vida já. Só vou fazer teste, eu não vou botar o vídeo de novo, porque aí é pedir demais para vocês, né? Mas... Não. Peraí, cadê o vídeo? Esse aqui. Agora está rodando o vídeo, mas... Você conhece esse cenário? Já viveu isso? Está vivendo isso hoje? Estão comprometidos os dois, mas será que conseguem ver o que estão carregando? Então, enquanto ele está fazendo os ajustes ali, né? A ilustração nos ajuda a entender o que significa o natural do desenvolvimento natural da igreja. Em termos bem simples, entendemos desenvolvimento natural da igreja como algo frutífero, não forçado, sustentável, o tipo que libera o potencial que Deus proveu. Algo diferente do que tentar fazer as coisas acontecerem. Quando falamos dos caminhos não forçados do reino de Deus, Jesus nos encorajou a olharmos para os lírios do campo e ver como crescem, nem trabalham, nem tecem. Ele não estava falando de fazer um passeio casual no jardim para respirar ar puro após um dia pesado de ministério. A palavra que ele usa para olhar é uma forma intensa de investigação focada em entender a maneira como os lírios crescem. Nós podemos aprender algo sobre a maneira como crescem analisando uma simples planta no vaso. Há 4 aspectos sobre a planta no vaso que podem influenciar diretamente no seu desenvolvimento: o tamanho do vaso, os nutrientes, a água e a localização. Nesse exemplo, vai ver adiante. Eu vou tentar compartilhar os vídeos separados depois, né, por WhatsApp, e daí eu vou separar eles e aí vocês podem assistir os vídeos separadamente depois. Voltando então a essa questão aqui, né? Como é que eu faço para chegar em Salvador? Ali diz que dá 1.443 quilômetros, né?
pela rodovia ali que vai fazendo as curvas. Eu presumo que aquele cinza seja ali o traçado de um avião, né? Que o avião já faz mais assim direto, né? E eu só coloquei uma seta lá. Essa é a direção, né? A leste, nordeste, tal. Ok, então, para ir de Brasília até lá, né? Vai levar esse tempo, vai ter esses padrões. Aí vocês me explicaram como é que eu faço para ir para Brasília. Para ir para Salvador, tá? E eu aprendi, não, para ir para Salvador é esse o caminho assim que eu faço. Aí eu volto lá para Blumenau. E onde é que eu vou parar? Lá no meio do Oceano Atlântico. Porque eu repeti exatamente as coordenadas. Certo? Você tem que seguir nessa direção. Bom, essa direção que foi dada é para o ponto de partida Brasília. E não Blumenau, Salvador. Blumenau, Salvador é uma outra história, né? É bem diferente, né? Eu tenho que ir para lá, né? É outra distância, é outra trajetória e assim por diante. Por isso a importância do ponto de partida. E o desenvolvimento natural da igreja, então, não trabalha uma receita pronta. Ah, isso aqui você tem que fazer na tua igreja. Não, peraí. Onde é que você está? Onde precisa investir? O que vai investir? Por isso, então, a importância do ponto de partida nessa abordagem, certo? Diagnosticar, depois identificar, para depois implantar o processo, né? E aí, para ajudar nisso, né, entra o perfil DNI, tá? É uma pastinha com esses questionários impressos, né? Então, pede para a editora, e aí a editora manda com as orientações de como aplicar, de como fazer. Tendo preenchido isso, né, remete todo o pacote de volta para a editora. A editora que vai processar, porque ela tem um link de acesso ao DNI internacional, onde é tabulado isso. E aí vem o resultado da abordagem do DNI, para daí trazer realmente qual é a área que está mais desenvolvida, menos desenvolvida, né? Aí vem tipo um gráfico como esse, das 8 marcas de qualidade, né? Dos princípios. Liderança deu 49, ministérios 49, espiritualidade contagiante 36, e assim vai indo os diferentes valores lá. Ou seja, o menor foi espiritualidade contagiante. Tá, então, adianta eu continuar investindo em culto inspirador, se espiritualidade está abaixo? Certo? Mas a gente é legal no louvor, o nosso pastor e líderes pregam bem, a gente tem todo o recurso para continuar crescendo em culto, vamos continuar investindo em culto porque é o nosso carro-chefe. Você é o carro-chefe, você ganha gente através disso, mas perde onde? Perde no fator mínimo, que é culto inspirador. Christian Schwartz usa a ideia desse tipo de balde. Antigamente tinha esses baldes feito de madeira com um anel de metal ao redor, né? E ele era, naquele tempo, o recurso que tinha era colar essas madeirinhas junto. Agora imagina esse balde com madeirinhas alturas diferentes. E você enche de água, e você imagina que essa água seja um número, comparecimento ao culto. Pode pegar número de membros, a questão não é essa, mas digamos que seja comparecimento ao culto. E aí você tem pessoas comparecendo ao culto, como um dos fatores. E essa água vai enchendo, mas a partir de onde vai parar o enchimento? Da tabuinha menor. Então, se você tiver lá, então é a partir disso que o Christian Schwartz chama de fator mínimo. Então, se você tiver lá áreas bem desenvolvidas, a nossa igreja é muito boa em ministérios, então vamos desenvolver ministérios, e todo mundo ministério, todo mundo envolvido, já está aí, vai mais. Mas tem uma outra das 8 marcas de qualidade que está deficitária, o problema vai estar lá. Por isso você precisa investir lá primeiro. Você até usa naquilo que você é bom, né, para trazer para lá. Certo? Nós temos uma estrutura de ministérios excelente, líderes, as pessoas em geral conhecem seus dons, mas o problema está no culto. Então eu reúno o pessoal dos líderes de ministérios, gente,
Nós temos que enfatizar o culto. Como é que está as equipes? Elas estão participando com alegria, com entusiasmo no culto? Não, na verdade eles têm tanto senso de cumprimento de dever que o negócio deles é a escala de ministério. Culto é secundário. Eles querem servir na escala. Peraí, aí alguma coisa está desequilibrada. Isso reflete na igreja. Então precisa trabalhar com a própria equipe de ministérios para eles valorizar o culto. Para daí a igreja também ter uma resposta na área de culto. Fator mínimo. Então aqui nós chegamos àquilo que a gente falou antes ali, sobre a importância do fator mínimo. Então, quando a igreja faz aplica esse perfil DNI, esse questionário, manda lá, vem uma resposta com o resultado e vem toda a abordagem necessária para desenvolver aquele fator mínimo, certo? Então, por exemplo, liderança capacitadora. Então, vem todas as orientações de como trabalhar liderança capacitadora na igreja. É um outro fator. A carta vem específica para o seu resultado. Tá? Então não vem sobre as 8 marcas que eu fazia nas outras marcas, não. Ela vem especificamente para aquela marca. Que tal vocês fazerem isso? Vem com checklist, com dicas de planejamento estratégico, que tarefa desenvolver, quem vai desenvolver, até quando vai desenvolver. Então tem orientações muito práticas, muito... Isso, na verdade, tem num livro, que é a prática do desenvolvimento da igreja. Está tudo lá. Né? Se você não quiser, o perfil, ele traz a resposta do que está elaborado nesse livro, então é esse material que tem. Agora nós chegamos àquela pergunta inicial, e aí eu quero terminar, né? E aí vocês têm perguntas, aí no nosso tempo já se foi. Veja, esse gráfico, ele fala sobre possibilidade de crescimento, certo? Então vejam, uma igreja, por exemplo, que ela está ali com 300 pessoas, né? Participando de culto, membros, seja como você fizer a conta, 300 pessoas, tá? E ela, então, ela tem uma nota de qualidade, né? E a linha mais baixa, dá para ver a cor ali, é cinza, né? Então, o cinza lá em cima, deixa eu ver aqui, está meio pequeno, é o resultado de qualidade inferior a 20. Está difícil de ler lá em cima, né? Ali tem os parâmetros, tá? Então, se a qualidade dessa igreja for inferior a 20, ela vai decrescer. Se ela não fizer nada. Ela vai decrescer, ela vai perder gente. É a estatística que trouxe esse resultado. Aí você vê, a próxima cor ali é um vermelho, mais ou menos, vermelho escuro, certo? Aí se olhar lá em cima, nota de qualidade de 21 a 34. Deixa eu confirmar aqui, é 21 a 34. Vermelho é um roxinho, roxo. Então, ela vai decrescer também, porque ela está abaixo de uma média. Quando a igreja começa a ter um crescimento já, uma qualidade que vai ali do 35 a 45, ela já começa, que é o azul, né? Já começa a ter um crescimento. E à medida que ela vai melhorando a sua qualidade, a projeção é de um resultado de crescimento numérico maior. O verde, por exemplo, é uma nota de 50 a 64. 50 a 64, está ali. Então, vai crescendo. Se tiver uma nota de qualidade de 65 a 79, né? É uma outra projeção de crescimento. Se tiver uma nota de qualidade acima do 80, é aquela lá. Então, isso são resultados de uma estatística, tá? De novo, mas eu apliquei na minha igreja e não deu. Em compensação, alguém outro aplicou na igreja e deu muito mais. Estatisticamente, esse é o resultado, tá? Por que ele tem isso? Porque ele tem dezenas de milhares de perfis preenchidos, são computados, são unificados. Então, só para a gente ter uma ideia de como a estratégia, como um bom alemão que o cara é, ele quer ter tudo provadinho, né? E ele tem a estatística para isso. Mas, volto a dizer, mais importante é realmente entender os princípios, começar a aplicar e viver isso como um estilo de vida, né? E deixar Deus agir, deixar Deus fazer, né? E a ideia é liberar o crescimento por si só. Gente, então é isso aí.
Hoje era só um workshop, mas eu acabei falando o tempo todo, né? Mas eu queria pelo menos mostrar isso. Gente, das perguntas que tinha, alguma coisa está respondido? O que mais ficou? Por favor. E eu não sei até que horas termina aqui, agora, né? Tá, perguntas então. Temos aí algumas perguntas. Nas igrejas pequenas, né? Elas sofrem mais com isso, pessoalmente falando. Como se houver um remédio para essas questões, quero exemplificar para às vezes ficar mais fácil de eu entender. Às vezes nós temos igrejas pequenas que não têm capacidade de separar por idade, para ter uma qualidade no ministério infantil. Sim. Né? Então a gente vai, naquela espiral, a gente vai travar ali, vai parar, e isso às vezes vai exigir um tempo e um gasto financeiro, porque a gente vai ter que construir uma salinha para resolver esse problema. Enquanto isso, a gente faz o quê? O foco sempre vai ser pessoas, mesmo em questão de estruturas. Então, mais importante do que ter salas apropriadas é ter uma equipe apropriada, certo? Sala põe num canto, tendo uma equipe que vai trabalhar as idades, aí você vai ter a qualidade necessária. E claro, aí a questão de estrutura bate nisso, é a questão de ver onde estão os valores da igreja, né? Onde ela gasta o seu dinheiro. E aí olhar, puxa vida, nós estamos, aí é interessante, nós estamos perdendo a oportunidade de crescimento por causa de uma estrutura física deficitária, e nós estamos gastando dinheiro onde? Então, redirecionar às vezes recursos, ou então, né, a gente tem que ter trabalho em conjunto, vamos nos ajudar mutuamente, vamos ajudar essa igreja a crescer, vamos ajudar essa igreja a desenvolver, e aí trabalha nisso. Mas aí sempre é importante ter dados técnicos. Às vezes as pessoas têm seus projetos, querem isso, querem aquilo, e na realidade não está dentro de um princípio de estruturas funcionais, é algo realmente funcional. Às vezes querem construir um negócio lá que não tem muito a ver com a funcionalidade. Mas tendo esse argumento, vocês tendo esse argumento, é aqui o problema. Então vamos concentrar esforços ali, próprios, vamos pedir ajuda de fora, vamos, né? Então seria isso. Mas entender que existe esse fator, mas o mais importante nas estruturas, de novo, é pessoas e não bens materiais, né? Estrutura física. Gostei da finalização da pergunta, legal. A importância do relacionamento do líder com as pessoas em geral, né? Do pastor com a igreja, do pastor com os seus líderes, do líder com as pessoas. É fundamental, por isso o Christian Schwarz mesmo diz que é o aspecto mais importante, mais impactante em termos de resultado na abordagem. Então, a forma como a liderança vive e trabalha vai impactar diretamente toda a igreja. Então é fundamental esse relacionamento do líder. Mas aí nós temos que fazer um estudo aprofundado sobre o que é ser líder do ponto de vista bíblico e do ponto de vista do exemplo de Jesus, né? Jesus pegou os discípulos dele e disse: vocês têm entre vocês governantes que exercem autoridade com poder. E Jesus diz o quê? Não será assim entre vós. Não será. Peraí, esse paradigma não se aplica à igreja. A igreja é diferente. E aí Jesus diz uma coisa muito interessante. Aquele que quiser ser o quê? O primeiro. Então tem que ter um primeiro? É importante ter um primeiro? Não, Jesus não está negando a estrutura, ele não está negando o fato de exercer liderança na igreja. Tem que ter líder, né? Um colegiado de líderes, que é responsável pelo colegiado, assim por diante e tal. Mas aquele que quiser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser líder, seja o servo. Então é como eu vou liderar. Esse é o segredo, certo? Esse é o segredo. Então tem que ser uma liderança serva, capacitadora, como foi, que investe na formação de outros, que vai acontecer aquilo que a gente viu lá. Pastor,
obrigado, fez um bom trabalho, está dispensado. Isso é uma liderança, isso é um ministério de liderança com sucesso, se a gente quiser usar a palavra sucesso no verdadeiro sentido. Esse pastor foi bem sucedido, ele deixou uma liderança estruturada. Não é? A igreja toca. Ou se vier um novo pastor, ele vai ter uma liderança firme, forte, que vai cooperar, que vão trabalhar juntos para conquistar o resultado. Então, liderança é fundamental, é fundamental. Agora, voltando ao início da pergunta, nos dias de hoje, é como nós entendemos liderança. Como nós entendemos liderança. Isso é fundamental, certo? Uma liderança serva, uma liderança que capacita, que não tem medo de capacitar os outros, porque esse outro pode pegar o lugar dele. Você vai ter que tratar a tua vida com Deus. Ou tu tem segurança pessoal e sabe do valor que você tem diante de Deus, dos teus dons, da tua capacitação, ou tu vai ficar inseguro e não vai capacitar porque ele vai tomar o teu lugar. E acontece mesmo. Mas aí por causa também da falta de caráter de alguns, mas por insegurança de quem é o líder. Né? Então, por isso, esse aspecto muito importante. Sim. Alô? Isso. Parabéns pela exposição clara, didática e bastante inteligível para quem não conhece o método. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é: qual a importância do pastor comprar a ideia de implementar essa ferramenta na igreja? Se seria possível que o pastor, não patrocinando, a ferramenta pudesse ser adotada sob a liderança do conselho espiritual, dos presbíteros e diáconos. E, se possível, a segunda pergunta, se seria possível, em algum momento, o pastor comprou a ideia, patrocinou, mas a execução da ferramenta ser terceirizada para esses diáconos e presbíteros. Eu acho que a segunda pergunta responde a primeira, certo? Se o pastor não comprou a ideia e se ele não tem uma concordância, vai ser muito difícil. Aí é difícil. Então, senta junto, conversa, estuda, compartilha, eu conheço isso aí, conheço aquilo, apresenta, encaminha para o pastor conhecer melhor, porque ele precisa estar junto. Agora, ele não precisa ser o executor disso. Tendo uma estrutura de liderança madura, né, presbíteros, diáconos, né, uma estrutura de liderança madura e firme, com gente às vezes até muito mais capacitada do que o próprio pastor nessa questão, porque acaba toda mudança na igreja acaba exigindo processos, né? Então, que envolve um mínimo de estratégia. E às vezes o pastor não é muito chegado nisso. Deixa ele cuidar do pastoreio. Se prega bem, deixa ele pregar a palavra. E assume, né? E ele delegando, alguém assume isso, deixa tocar, não tem problema. Só que tem que ter sintonia, tem que ter harmonia, né? Não, estamos juntos. E o pastor dá todo apoio, mas quem lidera trabalhos práticos, reunião de equipe, aí delega para esse pessoal. Eu acho que perfeitamente viável, é um bom exemplo de humildade de liderança. Alguém diz, puxa vida, esse negócio aqui é legal, mas é muita areia para o meu caminhãozinho aí, por favor me ajudem a carregar esse negócio, vamos fazer esse negócio junto e é com vocês. E aí dá para criar um grupo de desenvolvimento natural na igreja, específico, 2, 3, 4 pessoas que vão quebrar a cabeça. E vão dizer, então, primeiro passo, segundo passo, vamos falar sobre isso. Aí faz um desenvolvimento, um planejamento estratégico com metas e tal, e consegue caminhar, e o pastor dando apoio. Não, é por aí, estamos juntos, tá? Então, pode acontecer isso sem falta. Tranquilamente. Pastor, é interessante a colocação da pergunta deles, porque eu sou fascinado com o DNI já há muitos anos, né? Eu falo que quando eu saí do seminário, colocaram essa ferramenta na minha mão há 25 anos atrás,
E desde essa época, tem a primeira edição do DNI, eu uso muito, né? Ministro no seminário, é uma das matérias que no nosso seminário eu ministro. Então, o que me chama a atenção é que é desenvolvimento natural, né? Então, se a gente for usando devagar, a gente não precisa impor, a gente não precisa forçar nada. Para mim, hoje é um dos melhores programas que eu consigo enxergar nesses 25 anos, Amém. É o DNI justamente nessa área. E agora, recentemente, colocar na minha mão um material dentro dessa pergunta aí da questão da liderança, que chama Líderes que Inovam, né? Eu achei interessante, uma das perspectivas do livro é justamente essa. Porque ele fala que o líder que inova, geralmente, ele não nasce, né, desse jeito, né? Ele vai no processo, a gente achava que ele não nascia desse jeito, mas na realidade o líder que inova, ele nasce desse jeito, ele tem essa característica própria. Mas quando o líder, ele não inova, ele pode pegar pessoas que estão na equipe dele, que foi justamente o que o senhor falou agora, que vão estar inovando, né? Então esse processo do desenvolvimento natural, ele pode ser colocado com essas pessoas, nesse trabalho aí, e aí você vê as coisas acontecendo no dia a dia. Então, para mim, foi muito joia essa junção das duas coisas. Eu nem terminei o livro ainda, mas tem sido bom ver nessa perspectiva. Acho que vou até mudar a perspectiva agora nas minhas aulas aí, pensando nisso, né? Porque é possível implementar sem você ter esse dom natural aí para estar fazendo, né? Eu acho. Amém, exato. É questão de um pastor ter clareza da sua liderança, né? E não ter complexos e medos. Aí ele pode delegar, ele pode entregar para pessoas bem mais, às vezes, capacitadas em determinadas áreas, e dessa forma desenvolver áreas específicas e desenvolvimento natural da igreja. Claro que é estratégico demais, mas pode ser, sim, trabalhado por outros irmãos. Pastor, sobre o perfil, o questionário. Nós temos igrejas aqui, como o pastor Daniel falou, igrejas maiores, igrejas menores, mas eu sei que no site do Esperança tem perfis diferentes de pesquisa, né? Assim. Qual que o senhor indicaria para aplicarmos na igreja? O perfil básico, né, que é o mais barato, então tem os preços, tem o básico, tem o Insights, que é o mais alto, e tem o perfil Plus, né? Então são 3 níveis. E a quantidade de informação que vem de resposta é diferenciada. Então, então o Plus, ele vai trazer informações em cada fator, cada marca de qualidade, como foram as respostas e e quais foram as perguntas. Então ele vem muito mais riqueza. Mas o básico, ele é suficiente. Nós trabalhamos muitos anos. Eu só recebi um Plus, que eu pedi um Plus uma vez para a gente analisar mais especificamente. É legal, é muito bom. A igreja tem condições, vale a pena. Mas não há necessidade. Mas voltando à questão. Tá. A igreja pequena, está difícil fazer o perfil. Ok, senta a liderança junto. Trabalha essas 8 marcas, assim de uma forma resumida. E faz uma avaliação ali, subjetiva, entre a liderança. Onde é que nós somos fortes, onde é que nós não somos? Talvez faz uma análise fofa, né? Áreas fortes e oportunidades, áreas fracas e ameaças. Faz um tipo de avaliação, né? Usando ponto de partida as 8 marcas. Nesses quesitos, onde é que nós somos fortes e onde é que está a nossa fraqueza? Não tem problema. Talvez seja subjetivo, talvez seja o lugar errado, mas muito errado não vai ser. Então é aqui nosso fator mínimo, essa área. Então vai para o DNI. O que tem do DNI para trabalhar? Então, a prática do desenvolvimento natural da igreja, um livrinho ali, ele tem as orientações de como tratar aquela área. Independente de ter feito perfil, não perfil. Tá? Relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Esse é o fator mínimo. Então vem uma série de orientações de como trabalhar isso na igreja. E trabalha. E vamos trabalhar 1 ano com isso como foco. A igreja tem tanta coisa, precisa trabalhar, mas o foco vai ser esse. Né? Eu fiquei feliz que a cristã evangélica, esse ano, a temática está toda em cima das marcas de qualidade, né? Então, tipo uma marca por mês, uma coisa assim, né? Legal. Agora, importante seria, terminado o ano, desafiar cada liderança de igreja e dizer, agora vamos fazer uma avaliação subjetiva, empírica nossa. Onde é que nós estamos fortes e onde é que nós estamos fracos? Tá? Não dá para fazer o perfil, não tem pouca gente, não sei. Não importa, faz. E no ano seguinte, agora nós vamos investir, e o foco vai ser esse.
para daí depois de um ano sentar junto de novo e dizer, houve mudança nessa área? Crescemos nisso? Tá. Que impacto isso gerou no desenvolvimento da igreja? Já teve impacto numérico ou não? Às vezes não é já no primeiro ano, às vezes é no segundo ano, tá? Porque a curva não é assim, reta para cima. A curva é assim, ela vai, né, ascendendo devagarzinho. Então é um processo de desenvolvimento, tá? Mas não tem que se prender ao perfil, tá? Faz uma avaliação própria. O objetivo do desenvolvimento natural da igreja não é vender perfil. O desenvolvimento natural da igreja tem como propósito realmente divulgar essa perspectiva e dizer, gente, vamos pensar dessa forma. Legal. Aham. Então, certo, talvez, né, o ponto de partida, sem dúvida, são os pastores, né, sem dúvida são os pastores. Então, promover talvez um retiro de pastores da região, em que, digamos, o foco seria esse, da importância, então enfatizar isso de novo, mas já chegar com propostas claras. Como é que a gente vai ajudar as igrejas a identificar o fator mínimo? Porque às vezes é isso, nós não sabemos, então toca o barco adiante. Não, vamos ajudar. E faz um planilhamento, tá? E volto a dizer, consegue fazer perfil? Faz. Não consegue? Como é que nós podemos ajudar essa igreja a identificar? Então, da MEAP, então, como é que chama? MEAR, né? A liderança. Chega lá, nós queremos ajudar vocês. Vamos fazer uma mesa redonda aqui? Onde é que está o ponto forte? Onde é que não está? O que precisa? Vamos investir nessa marca de qualidade? Vamos. Então está aqui o material, está aqui. Vamos lá, 1 ano de investimento nessa área. Aí sim, aí depois fazer a avaliação, ver se não deu o resultado porque investiu nessa área ali. Sim. Sim. Cada pastor recebeu um livro de desenvolvimento natural da igreja. Olha só. Depois nós recebemos a prática do desenvolvimento natural. E ninguém está pondo em prática. Isso que é complicado, né? Não, é que ver. Eu queria que a nossa denominação fizesse isso conosco lá. E nós temos uma editora na própria denominação, hein? Não. Então, aí talvez vocês verem como é que pode levar essa... Eu falo muito da experiência de transição, porque a gente teve um problema sério de caminhar adiante agora com a liderança, e o caminho foi investir na liderança. Então, nós marcamos encontro de liderança, marcamos um retiro, coisa que um retiro só da liderança, sexta-noite até domingo almoço e domingo à noite em culto, né? E era fora de Blumenau, vai ter o retiro. E o retiro não terminou com o almoço, voltamos para a tarde, terminamos 3h30 da tarde, era um lugar fora de Blumenau, deu tempo só de gente chegar no culto e ainda incendiar todo mundo no culto pela experiência que tivemos naquele retiro, porque a gente viu que a gente tinha que investir naquela liderança, tirar essa liderança da zona de conforto, num ambiente em que ela fosse impactada, e isso deu uma guinada total na nossa caminhada como igreja. Então, um exemplo de igreja local, o que a gente fez. Então, se conseguisse, talvez, mobilizar pastores da região para um retiro um pouco mais extenso, né, em que uma parte vai ser rever, porque já foi apresentado, eles conhecem, é mais o foco de como é que está e talvez qual é o teu foco como pastor, como líder e assim por diante, né? E aí mostrar isso. Então, seria uma alternativa, né? Gente, acho que o nosso tempo deu. Que horas é aqui depois? 19 horas. Então, temos que
Eu não trouxe a fatiota, não trouxe a beca requisitada para o... Então eu preciso voltar para o hotel e voltar aqui depois. Então só tem esse desafio aí e vamos estar juntos e depois vai ser uma benção. E eu não sabia que podia vir de bermuda, senão eu tinha vindo também. Mas só para quem é menos de 35, Tá bom, não, brincadeira, desculpa, estou bem aqui. Calor a gente passa lá também. Muito obrigado. Queria convidar o pastor Giovanni aqui, nosso presidente. Agradecer, pastor Werner, tem sido assim, um prazer conhecê-lo. Chegou ontem em Brasília, ficou o dia em viagem, né? Amanhã separou para descansar um pouquinho e um coração muito grato, ele veio para compartilhar ao nosso coração. E eu costumo tirar a lição de que quem não veio é quem perdeu, né? Nós fomos agraciados e nós já tem algumas ideias que a gente já tem implementado na nossa igreja e queremos, acho que, intensificar mais. E eu creio que o DNI é uma estratégia para abençoar as igrejas que Deus tem utilizado. E é bom tê-lo aqui conosco, pastor. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o nosso chefe, as considerações, depois liberar para um cafezinho que tem ali, tá bom? Obrigado, pastor Werner. A gente já vinha sonhando aí com a sua presença faz tempo. Pastor Marquinhos é meu vice aí, a gente trabalha muito junto, a gente começou a sonhar, começou esse projeto, já é a segunda etapa, né, do projeto, a gente trouxe o pastor Luiz para falar primeiro, agora o senhor está aqui, eu tenho focado muito com a turma a questão dos grupos pequenos, não achava em lugar nenhum livro, esse de grupos pequenos é o único que eu não tenho da minha coleção, então achei ali atrás, falei, deixa eu já pegar logo o meu, já segurei, né, na mão, então assim, para a gente tem sido um privilégio, né, está trabalhando com essa área, a minha igreja tem investido muito nisso. Uma das coisas que a gente fala muito do DNI é justamente isso, que não tem uma regrinha, né? Você vai implantando, o senhor falou aqui agora do teste, né? Eu tenho feito isso ao longo, eu nunca fiz o teste dos dons da minha igreja, mas a gente sempre tem avaliado o que está onde, qual a parte da aduana que está baixa, né? Então a gente tem feito isso, e eu quero fazer o teste, uma das coisas que a gente quer fazer agora. Eu estava conversando com o meu pastor braço direito lá, e a gente está sonhando com isso também, mas tem sido muito bom, e eu acho que vale a pena, né? E que Deus continue abençoando o senhor aí. Obrigado aos irmãos que participaram, a igreja que nos recebeu. À noite a gente tem aí a festa de aniversário, né? Que Deus possa de fato estar falando conosco. Vamos orar, encerrar essa parte, e já dá tempo de você convidar 2 ou 3 para hoje à noite, né? Tem hora que a gente fica com um sentimentozinho, falando, nossa, podia ter mais alguém, né? A gente já vem aí a Mear Planalto, 2 finais de semana com coisas muito boas, né? Tivemos o Congresso de Missões, que foi na Bethesda, final de semana passado. Eu olhava o pastor falando e falava, meu Deus, cadê os irmãos da igreja, da nossa região, para estar aqui ouvindo tudo isso, né? Esse era o meu sentimento ali. E agora, à tarde, a mesma coisa, né? O pensamento, cadê os nossos irmãos? Né? Então, assim, estou encerrando meu mandato agora em novembro, mas daquele pensamento, né, com aquele gostinho, não, eu fiz o que tinha que ter feito, né? O pessoal não quis, aí a gente não tem como andar mais. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor aí com esse processo. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Werner, que o Senhor continue a abençoar o teu filho dia após dia. Continue a usá-lo, Deus, nesse projeto tão bonito, que o Senhor possa, Deus, fazer diferença na vida dele dia após dia. Sou agradecido ao Senhor pelo privilégio que temos de tê-lo conosco agora à tarde e pela noite hoje, que o Senhor possa usá-lo de uma maneira muito especial. Eu oro, agradecido ao Senhor pela vida dos meus irmãos que participaram, ajuda-nos a colocar isso em prática, cuida da igreja local. Eu oro, Deus, agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado, até mais. Coffee breakzinho aqui do lado, vamos participar.